Você conseguiu trabalhar com fauna de forma remunerada, aplicando o nosso método, o mecanismo IRF? Sim. Muito bom. A segunda pergunta é: depois de quanto tempo aplicando o mecanismo você conseguiu trabalhar com fauna de forma remunerada? Aplicando direitinho 3 meses. E eu quero saber mais sobre você. Quem é a Agni? Conta um pouquinho da tua história pra gente. A Agni, ultimamente, é uma mãe. A Agni, ultimamente, é uma filha. A Agni, ultimamente, está fazendo o que gosta e deve muito a vocês. Eu me formei em Biologia em 2017. Depois da faculdade, a perspectiva era ir para o mestrado. Na verdade, todo mundo menos minha. E com aquela coisa martelando de você quer ser bióloga, você sempre quis ser bióloga, então vamos nessa. E foi nesse período que eu conheci a Biotrópica. E fiquei namorando ela por um ano, mais ou menos, recebendo e-mail, vendo coisa no Instagram. E aí, depois eu fui para o Maranhão, voltei para minha terra. E foi quando deu a pandemia. E eu também estava com um bebê pequeno e não tinha muito para onde correr. E aí deu certinho, porque aí eu me inscrevi no curso e imergi, na verdade. Sabe que é legal você falar isso, que eu tenho visto que não é incomum isso. As pessoas vêm, entram em contato com a gente, e aí tem várias objeções, né? A gente fica com vários monstros em nossas cabeças, fantasmas. Pulso online não funciona. Quem é esse cara aí que tá falando? Será que ele é confiável? Quem é esse Renato? Quem é esse Léo? Estão falando coisas que nunca falaram para mim. Será que é isso mesmo e tal? A gente entende essa pegada toda. E não é incomum que as pessoas elas demoram e aí o principal arrependimento delas é não ter entrado antes, para ter colhido o resultado antes. E beleza, entendi um pouquinho mais da tua história. Eu quero saber assim, teu problema, assim, qual era a tua dificuldade maior antes de encontrar o mecanismo IRF? Era organizar as ideias. Assim, eu sabia mais ou menos o que eu queria fazer, mas eu não sabia muito bem por onde começar e nem quais passos dar, e tudo meio confuso, nebuloso. Mas aí, depois da Biotrópica, tudo foi se encaixando e eu comecei a compreender como é que eu tinha que fazer para poder me inserir. Né? Você não sabia por onde começar, seria mais ou menos isso. É, mais ou menos isso. E como que você se sentia nessa época? Meio perdida mesmo, eu acho que é essa palavra, meio perdida. Mas, enfim, tudo no seu tempo, né? Faz parte do amadurecimento, essas coisas. E você lembra o exato momento ali que você decidiu entrar para o mecanismo? Por que você deu esse voto de confiança para entrar no mecanismo? Porque eu já confiava em vocês. Não vou dizer que na hora que eu fui me inscrever, eu não fui lá nos resultados, fui dar uma olhadinha melhor e vamos. Mas no final das contas, assim, eu já estava decidida. Assim, quando abriram as vagas, eu já estava decidida. E olha, um recado para quem fica deixando para depois e pensa que o mecanismo IRF vai ficar disponível para o resto da vida, quero deixar um recado e muito sincero aqui da nossa parte. Eu falo em nome da equipe biotrópica. A gente pode descontinuar o mecanismo da noite para o dia. A gente pode parar de abrir as vagas para o mecanismo IRF da noite para o dia. E é óbvio que quem estiver lá vai ter o produto e vai ter o treinamento, mas pode ser que um dia você não consiga fazer parte da família biotrópica, porque as nossas cabeças elas estão em movimento. Então, se a gente quiser mudar de projeto, se a gente quiser fazer outra coisa, se eu quiser voltar para o campo, se o Léo quiser voltar para o campo, isso pode acontecer. Nós somos profissionais da área da fauna, nós somos consultores de fauna, eu sou biólogo, o Léo é veterinário. Então, cai na real e aproveita esse momento que a gente decidiu sentar na frente de um computador e ficar contando para você de maneira mastigada o que a gente fez para nunca ficar sem trabalho. Você já tinha experiência na consultoria ambiental antes desse primeiro trabalho? Não tinha.
Legal. E depois do mecanismo, quais foram os resultados reais que você colheu para sua vida? Além da parte profissional, que finalmente eu consegui trabalhar como bióloga, o mecanismo, ele tem uma... Vocês têm uma pegada muito assim... O cuidado com nós mesmos. Assim, o Léo sempre fala também para a gente ter um cuidado pessoal, para manter a cabeça sã, para manter o corpo são. E isso também foi uma coisa que me ajudou bastante, assim, manter o foco e aquele 1% todo dia para a gente poder chegar no 100%. E eu quero saber a sensação que você está sentindo, porque você disse que o seu sentimento era de uma bióloga perdida, de uma bióloga que não sabia onde ia conseguir atuar. E hoje, qual é o sentimento? Satisfação, realização.